Olá, trader! Vamos aqui para mais uma alavancagem para um aluno mentorado do método milionário. Esse aluno, ele também faz parte do método M5, ele já teve a alavancagem dele, que corresponde ao método M5, e agora chegou a vez dele ter esse bônus dessa alavancagem correspondente ao método milionário. Ele foi, nossa, um dos primeiros praticamente a entrar. É uma pessoa que estuda muito, se dedica demais. Hoje já não vive mais da CLT e só opera e faz valores, né? E a alavancagem, quando aconteceu do método M5 para ele, foi um divisor de águas, porque como ele já estava operando, fazendo alguns valores, ele já não tinha mais contas, boletos a pagar. As tradicionais sim, as normais, as básicas, né? E quando veio, ele disse, olha, eu vou pegar 50% desse valor aqui e colocar no capital, para que eu opere. Ele opera na Cotex, mais na Cotex do que qualquer outra corretora. E ele, pegando então a alavancagem que ele teve do método M5, ele teve esse salto, né? Ele saltou mesmo porque ele sempre gerenciando e com muita disciplina. E agora não será diferente. Ele vai ter aqui a alavancagem do método milionário e com certeza vai dar mais um salto de prosperidade na vida dele, vai fazer o dinheiro trabalhar para ele, né? E detalhe, antes que eu comece a operar, a partir do dia 1/2/2024, para quem entrar depois do dia 1/2, não haverá mais o bônus, tá? Esse bônus da alavancagem não mais terá. Então, para quem entrar, para quem já entrou, ok. E para quem entrar antes, ouça com atenção, antes do dia 1/2/2024, terá o direito em estar aí tendo esse bônus dessa alavancagem que ela vai acontecer em algum momento. Eu nunca vou falar para você, nunca disse e nunca vou dizer uma data, porque não tem como. É renda variável, existem vários mentorados, várias mentoradas que esperam pela sua alavancagem e de fato ela vai acontecer em algum momento. Mas vamos então à alavancagem aqui dá para esse aluno do método milionário. Duas entradas aqui. Eu preciso fazer entradas maiores porque é uma alavancagem para o método milionário, correto? Sabendo disso, você que já acompanha sabe que a alavancagem ela é de um valor expressivo. Então, para chegar lá, é necessário entradas maiores, né? Já fiz alavancagem para um aluno do método milionário com valor bem menor, bem menor. Até no canal antigo havia isso. Mas, para ganhar tempo, a gente já opera um pouco antes, a gente vai alimentando a conta e depois fica mais fácil, né? Porque é como eu disse, a alavancagem do método milionário, cadê? Será que foge, né? Ela é 200k, entende? Então é necessário operações de valores de entradas maiores, né? Ó, o tempo vai mudar, mudou, mas manteve. Vamos ver o comportamento.
desse par. O loss ele acontece, tá? O loss ele acontece, mas quando você vai operar, você colocar todos os elementos em que você já estudou, que você praticou, ele minimiza, fica menor o índice de possibilidades de loss, mas o loss acontece. Se a gente leva um loss aqui, por exemplo, vai atrasar a alavancagem. Bater a meta, a gente vai bater. Assim como todo aluno do método milionário que já está na mesa proprietária, sabe que vai haver algumas sessões que vai ter loss, etc. Mas a meta ela é batida. Não é porque nós somos melhores do que outras pessoas ou mais inteligentes, ou etc, etc. É porque de fato não fugimos da regra de que não se mistura operacional. A gente sempre agrega, tá, formas operacionais. Agora tá para a mesma vela se eu for fazer a entrada, né? Falar e operar é um pouquinho complexo, né? Deu tempo. Ó, duas entradas aqui. Se vier o loss, a gente fica com o saldo praticamente daquele que a gente iniciou, tá? E o que que isso pode ocasionar? Uma demora para bater essa meta, tá? Uma demora para bater essa meta, tendo em vista aí que a vela tá muito volátil. No final, olha só, né? É claro que eu, poxa vida, né? Mas ela vem até aqui, ela olha pra gente e diz: não, não, e vai embora. Vamos lá, né? Vamos seguir o nosso plano. Aquela vela ficou bem volátil naquele momento e infelizmente aquele loss ele atrasa a nossa alavancagem, né? Mas vamos dar sequência às operações. O tempo, a gente tem que estar de olho no tempo, tem que estar de olho nos gatilhos para entrada, gerenciar também, né? Tem várias, são várias questões que a gente tem que estar sempre de olho. Tempo bem no final. Essa aqui eu não peguei ela ainda, né? Depois de um loss a gente fica pensando. Ó, vou dar uma entrada aqui. Essa aqui vai ter uma inspiração maior, né? Do que as outras. E agora é o que? É aguardar o final. Somente quando o tempo acaba é que a gente vai ter aí a resposta, né? Não tem como a gente comemorar antes ou achar que já perdeu antes. O EuroJPY, né? O par anterior, ele desce dando uma ideia de win, mas depois no segundinho final, milésimo final, ele trouxe o loss, né? É dolorido, não é bom.
Só que quem é trader é diferente das demais pessoas. Não adianta se remoer porque você tem um tropeço. Achar que você não é suficiente porque simplesmente uma entrada deu errado. Eu vejo demais isso, falo direto com os mentorados, né? Que a gente pode até brincar de price action. Para quem gosta, né, ó, de traçar linhas. Aqui é melhor. Né? Uma cor mais nítida. Aí você vai encontrando pontos, né, onde possivelmente o preço pode o preço está aqui agora. A outra linha é melhor, né? Ela fica mais reta. Vamos ver aqui. Tem um timezinho, né? Cota nós temos. É uma... Claro que não é uma brincadeira, óbvio, né? Ó, duas entradas ali. Por que muitos perguntam, né? Por que foi feita a entrada? Agora tá bem visual, por quê, né? Simples, simples demais. E o porquê da entrada. É o win então, professor? Não temos essa certeza. O que a gente tem que ter certeza é do que a gente estudou, do que a gente praticou, do que você pratica e você colocar isso depois na prática, entendeu? Sem querer inventar roda, né? O que eu vejo muitas vezes é aluno querendo inventar roda sem necessidade. Agregar conhecimento é importantíssimo. Você vai evoluir, certo? Agora, entrar num limbo de pensar que aquilo é que vai ser a chave. Olha só, uma entrada simples, né? E aqui, ó, dá para fazer, digamos, a mesma coisa. Você pode pegar pontos, né? Claro que a marcação ela vai depender muito do que você vem estudando, porque eu não sei o que você estuda. Pode, por exemplo, cadê a cor? A gente pode ir cercando regiões, né? Para você ter aí regiões onde o preço ele pode trabalhar, etc. Cadê? Cota temos. Vamos ver se ele vai em tempo hábil. Deu. Mas não era 90. Nossa, era para ser maior aqui. Eu errei o valor aqui. Tá, mas a entrada tá aí. E
Vamos lá. Entrada simples também, né? Que pode trazer loss, que pode trazer win. A gente está vendo que vai acontecer um possível loss, ó. Vamos ver aqui. Ok. Como a gente levou esse loss, a gente tem que analisar por que possivelmente aconteceu esse loss. Por que a gente não acertou, né? Cadê a cor? Por que que aconteceu? Porque a gente fez a marcação errada, porque entramos em um tempo que não era correto. São várias questões que a gente pode estar levantando, né? Aqui você pode chamar do que você quiser. O importante é você entender. Você pode falar que é um canal, você pode falar que simplesmente são LTAs, é linha horizontal, é resistência, é suporte. Importante sempre é você entender o que você está vendo, tá? E você vai cometer erros, assim como eu cometo. Aquele erro ali, ele me favoreceu. Porque se eu colocasse o valor que eu pretendia, seria um loss muito maior, né? E aqui temos essas regiões, mas não são só elas, né? É repleto de regiões e pontos e etc. Quero bater muito rápido essa meta. Eu preciso bater ela rápida, né? Porque infelizmente eu tenho que repousar ainda, né? Ainda. Marcação você pode fazer o tempo inteiro, não quer dizer que você marcou e você vai operar. E de novo, essa alavancagem é para um aluno do método milionário, tá? É uma alavancagem para um aluno do método milionário. Tempo indo aí. E a partir do dia 1/2 de 2024, esse bônus, que é essa alavancagem, para quem entrar depois, para quem entrou antes, em algum momento terá. Para quem entrar depois desse dia, dessa data, não mais terá a alavancagem tanto para o método M5, tanto para o método milionário, tá? Agora aqui é o que? A gente tomou a decisão, né? A gente clicou ali e agora é aguardar o tempo zerar, se encerrar. É só quando o tempo terminar que nós teremos aí a resposta da nossa entrada, da nossa operação.
A certeza que nós temos é que agora o nosso caixa está 47. Quando o tempo acabar, a gente pode se manter nesse ou a mais. E agora a mais, né? Aqui, para quem lembra do método Gandalf, a gente sabe que o método Gandalf ele era voltado para o tempo gráfico de 5 minutos, né? Mas aqui, ó, para quem estudou o método Gandalf e entendeu, alunos do método milionário também vão entender muito. Do método M5 também vão entender, só se não estudou. Nossa, bem que a cota poderia ser explosiva, né? Seria aquela, porque daí a gente já batia a meta logo. Ó, esse gráfico AudiCAD, a gente também pode fazer a mesma coisa, ó, caso você queira fazer. Aí você vai encontrar pontos, né? Tem que encontrar pontos que correspondem ao que você estuda, tá? Deixa eu colocar. Eu tô marcando porque assim eu acredito que você que já estuda, né? Você poderá. Porque muita gente vem perguntar para mim, por que que deu aquela entrada? Por que que fez aquela entrada? Né? Não, é isso. Cor branca. E assim, você que já estuda, você vai acabar entendendo, né? O gráfico cai, ele sobe em algum momento, né? Ele vai ter sempre essas circunstâncias aí, tá? Tá vendo, ó? É uma linha que foi marcada e que aqui, ó, em tempo real, você percebe que ela tá tendo aí o chamado respeito, né? O chamado respeito. Por enquanto, porque ela pode ir para onde ela quiser. E ela vai para onde ela quiser. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. Por quê? Porque assim a gente tem liquidez, né? Aí, ó. Tava respeitando aqui, de repente ela vem aqui e respeita essa de fato, né? Olha só, né, como é que ela terminou. Olha só como ela termina, né? Incrível isso, ela estava vermelha, de repente ela ficou verde, de repente ela termina aqui indefinida, como alguns traders que muitas vezes vê tantas e tantas formas e não sabe nem o que vai usar para operar. Aí fica perdido, né? Sem destino, sem objetivo claro.
A gente está quase lá para essa meta desse aluno. Se vier algum loss, vai demorar mais. Se não vier, a gente vai conseguir bater a meta para ele mais rápido, né? Ó, ela vem aqui nessa linha, tá vendo? Assim como essa depois foi, essa não veio, essa ultrapassa, mas não vem, essa aqui fica presa nessas regiões, essa aqui dá a entender que vai, mas não vai, né? Eu sempre procuro falar de alguma forma que seja mais fácil para você entender, não para dificultar a tua vida, né? Se vier o loss, eu te pergunto, o nosso capital, ele quebrou a banca, como é dito muitas vezes? Quebramos se vier o loss? Se vem o win, a gente se aproxima mais da meta para esse mentorado do método milionário. Se vier o loss, perdoe aqui. Se vier o loss, a gente vai ficar mais distante de novo. Vamos ter que trabalhar mais. Agora, se no final do tempo ele trouxer a vitória, a gente vai estar mais próximo de bater essa meta para esse mentorado. Ó, agora a gente está muito mais próximo de bater a meta para esse mentorado do método milionário, né? E o que a gente pode fazer? A gente pode operar. Eu acredito que mais uma entrada a gente pode... Uma entrada que deu win, né? Claro. Vou colocar aqui na cor mais nítida. Estou fazendo as linhas, coisa que eu não faço. Já falei, vou repetir, porque de repente você vai perguntar por que daquela entrada, né? Por que teve aquele clique e tal. Assim você já tira suas dúvidas, porque eu vou acabar não podendo responder, né? Você. Aqui vai ficar para um tempo maior. Se nós aqui, né, infelizmente acontece um loss, a gente vai ter que dar mais entradas aí. A gente vai ter que procurar novas oportunidades para que a gente possa bater a meta para esse aluno mentorado do método milionário. Agora, caso a gente tenha o win, a gente chega lá, tá? Eu não falei, mas você que acompanha sabe. Essa também é uma das contas negativas da Ike Option, tá? Por enquanto a gente está levando o loss, certo? Mas a gente tem que esperar o tempo acabar. O mesmo par que deu aquele loss anterior, é esse par aqui, né? EuroJPY. Ele está dando a entender que ele quer descer mais, né? Uma palavra mais simples assim.
Vamos aguardar o tempo acabar, porque se ele der a alta que a gente espera, oh, maravilha, olha só. Nossa, eu fiquei aqui. A meta é. Cadê? A meta é 200k, certo? A meta é 200k. Mas não porque eu não estou com minha saúde 100%. Também, claro. Mas porque quantas e quantas vezes você que já opera, você coloca uma meta, eu vou bater R$ 200 hoje, vou bater R$ 300, 500, não sei qual é a sua meta. Digamos que seja R$ 100 e você bateu lá R$ 92. E você já se vê um pouco cansado, um pouco cansada, você se vê não querendo mais olhar muito para a tela, porque isso acontece, entendeu? Tem até um mentorado do Método Milionário que ele fala assim, ele perguntava, né, professor, como é que eu faço para conseguir de fato parar? Porque eu chego muito próximo da minha meta sempre, mas eu vou querer completar ela e eu acabo entrando no loss. O que eu faço? Aí conversando com ele, né, falei, olha, eu relembro que você quando chegou aqui se apresentou como motorista de Uber. Ele é motorista de Uber e estuda e opera. Ainda não vive ainda, porque vai viver das nossas opções binárias, tá? Que dá para viver bem tranquilamente, tá? Enfim, não vou entrar em méritos aqui de contas e etc, atraso de saque. Todo mundo que tá aqui já sabe disso também. Mas aí eu disse para ele, você dirige quantas horas por dia? Aí ele me disse a quantidade de horas. Exatamente agora eu não vou me recordar. Mas eu sei que eram horas que eu falava, olha, eu não sei como é que você consegue. Não sei. Mas é porque é o teu propósito e é o que você consegue extrair até então de valores, né? E ele eu falei, mas quando você tá num dia que você tá ganhando, tá tendo corridas boas, né? Porque ele comentou que tem dias que tem corridas boas. Eu perguntei, mas por que, qual que é a diferença de corrida boa para corrida que não é boa? Porque tem dias, segundo ele, eu não sei, mas eu estou falando o que ele me passou. Tem dias que existe uma tabela e tem dias que essa tabela ela tá pagando mais. Não é que ela paga mais, né? Quem é a pessoa que pede o carro do motorista Uber ou outros aplicativos, né? Ele me dizendo isso, que a tarifa está maior. Então nesse dia ele vai ganhar um pouco mais, porque a tarifa está maior. Ele vai percorrer o mesmo tempo e ele vai ganhar mais, porque a tarifa é maior. Então ele diz, eu perguntei, né, sobre esses assuntos, ele entrou nessa questão, falei, então quer dizer que quando, e eu falei isso para ele, né? Então quer dizer que quando tá pagando mais, você até faz mais horas, porque você vai ganhar mais, né? Aí ele disse, eu gostaria, é o que eu queria, mas quando chega as horas, que eu não lembro, é umas 12 horas, ou mais, muito mais, é mais do que isso, não é 12 horas, é mais. Aí ele dizia, eu na verdade eu queria continuar assim, mas eu preciso ir para minha família, preciso passar um tempo com a minha família e eu preciso descansar, porque por mais que eu queira, eu não vou aguentar. Por mais que eu queira, eu sei que eu poderia ganhar mais dinheiro naquele dia, eu não iria aguentar. E ele falando, e se, a hora que ele falou, se eu me recordo, porque a gente ficou um bom tempo falando, né? Na época que eu estava 100% no suporte. Aí ele dizendo, olha professor, a grande questão tenho família, tenho a minha vida, né? Porque se eu continuo
a dirigir, eu posso dormir no volante, posso passar mal por estar com excesso de cansaço, eu posso causar uma tragédia, posso viver uma tragédia, ou ainda posso causar. Então seria muita irresponsabilidade minha continuar dirigindo, sabendo eu que eu já não estou mais lúcido quando eu comecei a dirigir. Eu falei, então, quando você estiver operando, pensa exatamente nisso do que você falou, porque você está para bater a tua meta, muito próximo de bater a sua meta, mas aí você, se continuar a operar, você pode causar uma tragédia no seu capital, que é o que acontece constantemente, acontecia, né? Acontecia muito. Ele estava ali do lado da meta dele, mas queria continuar a operar. Já cansado de olhar para a tela, cansado de... enfim, né? E ele, quando ele estava ali, por exemplo, a meta dele lá atrás era R$100 na sessão, dia. Aí ele estava com 92, algumas vezes 87, 89, se eu não me engano. Ele já parava, porque ele falava, falta ainda para minha meta, mas eu já estou próximo e sempre que eu continuo, eu quebro. Aí depois ele aumentou para 200 nessa linha de raciocínio, tudo muito bem calculado, né? Ele aumentou para 400 e depois que ele aumentou para 400, para 200 primeiro, ele fazia 190, ele parava, 180 e alguma coisa, ele parava. Porque até ali era onde ele conseguia operar tranquilo, sem pressão dele com ele mesmo. E depois, hoje a meta dele é R$500 operando. Ele bate todo dia. Mas quando a gente fala R$500, não é que é R$500. Vai ter dias que até passa um pouco. Por quê? Porque tem a questão do payout, do percentual. Tem par que vai dar mais naquele momento, né? Então, muitas vezes ele faz 515, 520. Mas a média é 480, 470, 490, que já está muito, mas no papel é 500, mas na prática é até isso. E por que eu estou colocando isso? Porque você deve estar fazendo muitas vezes isso também, tá? E aqui, por exemplo, ó, a gente viu que eu levei aquele loss e foi um loss considerável no euro JPY. Foi um loss considerável, um loss de um valor alto, mas eu preciso operar assim quando é o bônus da alavancagem para alunos mentorados, mentoradas do método milionário. Por quê? Porque o bônus, ele é uma alavancagem alta, né? Aqui do método milionário é 200k. Mas imagina que eu vou lá e falo, falta pouco, agora eu vou lá. Aí eu vou, não estou com uma saúde 100%, como você já sabe. Tem que ficar, infelizmente, em repouso, coisa que uma palavra feia, tá? Vou falar uma palavra feia aqui. Eu odeio ter que ficar deitado. Eu odeio ter que ficar sentado. Tá? Eu não gosto. Eu tenho que estar fazendo algo, tenho que estar na estrada, enfim, tantas outras coisas. Mas, já que eu tenho que ficar, eu aproveito esse tempo para fazer leituras, anotações, falar menos, né? Eu estou cultivando o tempo para falar com pessoas que eu amo da minha vida pessoal e aqui no vídeo porque eu consigo falar com todos. No suporte, hoje temos 4 pessoas. O neto, a esposa do neto e um casal que são 2 pessoas que são da mesa proprietária, que estão lá para responder você. Eu sei que vão responder você com excelência,
Eu sei que vão ser pessoas que vão pegar você com muito carinho ali, tá? Para te ouvir, para te tirar todas as dúvidas do operacional que existe no método M5 ou no método milionário. Quando for alguma pergunta fora do que é ensinado, eu acredito que eles não vão responder. Eles vão responder dentro sempre do que é ensinado, porque é o correto, né? E eu não me preocupo com eles. Eu sei da idoneidade deles todos. E se você me perguntar, você coloca a sua mão no fogo por eles? Eu coloco as duas, tá? Porque não é de hoje que eu conheço eles. Então, vamos imaginar que eu vou aqui abrir mais uma entrada para bater a meta, né? E de repente vem aquele loss como veio anteriormente aqui no EuroJPY. Não vou quebrar o capital, não vou quebrar a banca, né? Mas eu vou, de certa forma, ser inconsequente e ainda eu posso demorar mais para terminar a sessão. No meu caso, como já tenho anos, eu não vou ficar nervoso se vier mais um loss, por exemplo, com raiva. Essas coisas não fazem parte da minha vida há muitos anos. Até quando vem muitos haters falar mal, falar tantas coisas, tantas coisas. É uma taxa de 0,01%, 0,01% de mentorados que alguma vez ou outra falam palavras também que falavam, né? Porque agora eu não tô ali, mas a pessoa que falava deve falar ainda. Um exemplo de uma pessoa, porque é tão poucos que é raro acontecer, né? Essa é uma pessoa, estou em depressão, estou mal. Eu digo, olha, fala com quem está com você, procura uma ajuda aí presencial, porque é um caso de tratamento, vamos ser sinceros. E a pessoa, porque eu tô com muita conta, porque eu acabei operando errado, coloquei valor que eu não deveria, já sabe que não deveria, e estou numa situação bem complicada. E essa pessoa, ela pedindo várias vezes, faz alavancagem, e eu digo, irmão, a alavancagem, ela vai acontecer em algum momento. E esse momento quem vai me trazer é Deus em sinais. A maioria que está aqui agora me ouvindo, 99% das pessoas que estão me ouvindo, são pessoas cristãs e sabem quando eu falo do sinal. Quando é para um ateu, ou quando alguém que só foi a alguma religião, ou teve um contato, ela não vai entender disso. E eu entendo quando essa pessoa não entende. Mas quando a gente conversa com um cristão, ele há de saber o que é um sinal de Deus. E sabe. E esse irmão, e para todos os irmãos eu falo, a alavancagem não é uma lista porque entrou antes, porque entrou nos primeiros. É quando vem um sinal para que eu faça a alavancagem, porque essa alavancagem ela é para abençoar a vida do mentorado ou mentorada. Imagina você tá no mundo, fala que é cristão, mas está no mundo, recebe a alavancagem e você vai fazer o quê? Você vai acabar com esse dinheiro no mundo. Ah, mas o dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Exatamente, exatamente. Mas eu aqui, eu sempre e constantemente vou orar e oro para que venha um sinal, para que no tempo mais correto, que é o tempo de Deus, você tenha a alavancagem. Porque quando vem o sinal de Deus é porque você está voltado ao Espírito, você está voltado à família, você não está voltado a coisas da carne. E assim eu sei que vai ser a bênção na sua vida. Agora imagina que você é casado, noivo, namorado e namorada, etc. Você recebe a alavancagem e você está voltado na carne. Você pega o dinheiro, qual que é a primeira coisa que
um homem, a maioria dos homens, né, vão fazer? Vão para fazer coisas da carne, que eu não preciso falar o que. Isso vai trazer briga pro casal. Perigoso, separação, tá? Perigoso, traições. Tantas coisas da carne, agressões talvez. Então o dinheiro, quando ele entra em um lar que é pela carne, ele entra sim para aumentar a destruição. Tanto que tem tantas parábolas que falam, né? O dinheiro, e na verdade, ele não tem uma emoção. Ele vai quantificar o que você é nesse momento. Então tem muito irmão, muita irmã que fala, porque eu oro, porque eu jejuo e não entra prosperidade. E eu sei operar. O que acontece comigo? Tempo de Deus na tua vida. Agradece a Deus. Porque de repente, se você agora se torna consistente, você vai mais se voltar para a carne do que pelo espírito. Em vez de a prosperidade ela fazer coisas maravilhosas na sua vida, ela vai trazer separações, traições, porque não estou julgando ninguém e nem tenho esse poder e nem quero ter. Só Deus é quem tem. Mas quantos irmãos que estão me ouvindo aqui agora, que quando acessaram valores, começaram a olhar para outras mulheres e deixando a sua esposa, sua noiva de lado? Porque a esposa, ela vai fazer o alimento, ela vai cheirar o alho, ela vai muitas vezes estar ali não arrumada, porque é o dia a dia, né? E aquela outra pessoa que está voltada para a carne, não estou julgando, ela vai ter tempo para fazer as coisas de beleza, né? Vai estar num perfume e vai atrair você, porque ela está pela carne. Não estou julgando de forma nenhuma, mas ela está pela carne, essa, né? E você muitas vezes vai estar pela carne. E aí o que vai acontecer? Traição, balbúrdia, eu não sei as palavras, mas eu também não quero trazer palavras pesadas aqui. Então muita coisa ruim vai acontecer. Agora, quando você se torna uma mulher de fato, sabe dos seus valores, não vai fazer coisas voltadas para a carne, tudo começa a dar certo para você, porque você está voltado ao espiritual. Quando você, homem, sabe do valor que você tem e da sua família, independente se você é solteiro, porque o solteiro também tem que ter noção disso, aí você vai não entrar em coisas mundanas, carnais, você vai cada vez mais estar pelo Espírito. Aí Deus traz para você uma moça decente, de família, que vai fazer uma família com você e você vai viver a prosperidade. Então, eu não estou julgando ninguém e não estou colocando aqui palavras que eu não devo colocar. São exemplos que nesses anos todos eu aprendi. Infelizmente, 2005, 2008, eu fiz muita... Eu não queria falar nisso aqui, mas já estou falando, né? Muitas... na época era TED, né? Hoje é Pix. Muito TED para muito irmão que vinha na época, né? E eu, passado um tempo, via que aquela família foi destruída, foi acabada. Eu falava, mas como? Porque se o problema era o financeiro, e de alguma forma, graças a Deus, eu como ferramenta pude ajudar. E aquele homem tinha ido para prostituição, para gandaia, né? Muitas regiões falam gandaia. E a esposa vai deixá-lo, ela não vai aceitar aquilo, né? Uma bebedeira. Muitas vezes vai lá, compra um carro esportivo, sai na rua, as moças voltadas para a carne vão ficar dando atenção e tudo vai acontecer. Então por isso que tudo é no tempo perfeito de Deus, porque só Ele conhece. Desculpa. Só Ele conhece o seu coração.
e como é que você está agora. Porque não é porque coloca um terno, tá com a Bíblia na mão, é uma pessoa que está voltada aos mandamentos, aos preceitos. Porque de repente você ainda tem algo ali, algum ponto em que você ainda tem um olhar carnal. Porque daí imagina, quantas pessoas ganham na Mega Sena e já perderam e perdem, né? Após 5 anos todo o prêmio. Primeiro porque não tem uma preparação financeira e porque vai para esse lado aí, né? E esse irmão, voltando a falar desse irmão, depois ele veio com xingamentos. Já é a segunda vez que ele faz isso. E colocando que eu sou várias palavras bem fortes, tá? A meu respeito. Não disse para ele, só disse que vou orar por ele. Mas um pensamento aberto aqui com todos que estão aqui até agora. Com você que está aqui até agora. Se eu tivesse feito um pix para esse irmão, se eu tivesse alavancado, porque ele queria a alavancagem, o que ele ia dizer para mim? Você ia me ovacionar, iria me ovacionar. E se eu estou pela carne, é o que eu mais iria querer, que as pessoas me aplaudissem, que as pessoas me colocassem um tapete vermelho para passar, que as pessoas enaltecessem o meu nome, se eu tivesse voltado para a carne, para a vaidade. Mas não é isso que eu quero. Eu não me importo com isso. Há muitos anos já tive isso sim, em 2002 na minha vida. 2005 também eu tinha muita vaidade. 2008 eu estava quebrando a vaidade, mas ainda tinha. Achava que não tinha, mas eu tinha sim. 2005 foi o auge da minha vaidade. Carro esportivo, viagem, enfim. Mas Deus, ele me mostrou a verdade, porque a verdade, ela nos liberta. Então, quando eu falo para você que você terá em algum momento, não é eu que vou decidir o momento. É quando Deus mostrar um sinal. Eu entendo que tem muitos irmãos passando por várias situações. E eu gostaria de coração poder fazer algo, mas eu trabalho com a parte espiritual, por mais que eu seja pisoteado, várias pessoas falam mal e tantas coisas que falam, né, que só pela misericórdia. Mas eu oro por todos, né? É quando alguém fala tem um nome ou um codinome, eu uso o codinome e oro por essa pessoa. Não sou perfeito, sou falho, sou pecador também, e acredito que nunca estarei livre do pecado, mas eu procuro fazer o mais correto possível. Então estou dizendo isso também, tudo, por quê? Não, esse irmão eu coloquei como exemplo, né? Porque muitas vezes eu poderia chegar e fazer e ele ia ovacionar. E eu por ego, mas eu não vivo por isso. Não é esse o fôlego que eu quero. Eu quero sempre falar com Deus, orar, jejuar quando eu posso, quando eu tenho a saúde. Até queria fazer, quero fazer mas o médico não me libera. E eu me sinto muito mal por não poder fazer. Mas aí agora a nutricionista está me ajudando também para que eu possa fazer um menor, não como eu gosto de fazer, mas eu vou fazer. Não me interessa. Eu sei que Deus ele tem propósitos tanto para minha vida e para a sua. E o propósito que eu tenho é que eu possa proporcionar bênçãos sem que eu seja ovacionado. Eu não gosto quando me chamam de mestre. Eu não gosto quando me colocam esses nomes. Mas quando alguém diz, eu leio, me aquieto, né? Mas eu não gosto. Mestre é Deus, Altíssimo é Deus. É Ele que tem que ter toda a honra e toda a glória. Então, hoje você pode não estar consistente,
você pode não ter alcançado ainda aquela consistência que você tanto sonha, porque é o tempo de Deus. Ah, mas eu já estou há 35 anos, há 40 anos. Você já parou para ler a Bíblia? Você já parou para... Ah, eu trabalho demais. Eu trabalho demais, eu não tenho tempo, professor. Parabéns. Se você não está tendo tempo para ler o livro da vida, o que é que vai acontecer com a tua vida? Estou falando com quem é cristão, com quem é ateu, com quem não acredita. Eu entendo o seu pensamento. Eu entendo o seu pensamento. Mas quando eu falo assim, é com aquela pessoa que fala que é cristã, porque Deus é tudo na minha vida, enche a boca para falar de Deus, mas nunca tira um tempo para ler. Porque se você parar para ver, você vai ver que vários profetas, não é um, não é um. Quantos anos demoraram para ter ali uma glória na vida, uma alegria na vida deles? Quantos anos, né? E eu não quero entrar aqui em nomes, eu não preciso, porque se você, irmã, com todo o respeito que eu tenho por você, mas se você tem preguiça, porque não é falta de tempo, é preguiça de pegar a Bíblia e ler o que pode acontecer na tua vida de milagres. Você ora, pede milagres, você olha para o alto, meu Deus, eu estou aqui, às vezes chora, né? Com aquela dor no corpo, dor na mente, sem saber o que fazer, só que você não se orienta. Qual que é a orientação maior e melhor? A Bíblia. Não existe nenhum outro livro que vai levar você a ter aquilo que você merece. Mas só que para isso você tem que entender. E não é pegar e ler. Você vai primeiro fazer uma pequena ou uma grande oração, porque vai depender. De repente você está no teu trabalho e de repente você tem ali meia hora para fazer o teu almoço, né? Você está na CLT. Então, e você agradece o alimento que você tem na parte da manhã? Você agradece o alimento que você tem na parte do meio-dia? Você agradece o alimento que você tem à noite? Teu filho come? A cama que você tem para se deitar? O ventilador? Um irmão ligando, falando para mim, irmão, preciso de um ar-condicionado, me faz um Pix. Mas eu falei, mas você agradece o ventilador que você tem, pelo menos? Porque é bíblico. Vamos agradecer do pouco para que o muito seja. Então, é muito pedir e pouco agradecer para Deus. Claro, eu não convivo com você, eu não sei a pessoa que você é. Eu posso agora estar falando com uma pessoa que está me ouvindo, que é uma pessoa que ela é voltadíssima para tudo que Deus fala. Muito, muito mais do que eu, porque eu já falei, sou um grande pecador aqui nessa terra. Posso sim, e eu desejo isso no meu coração, no fundo da minha alma que tenha, que eu vou aprender com essa pessoa. Mas a gente sabe que a grande maioria, ora pedindo, ora reclamando, já ouvi relatos de orações até acusando Deus, né? Nossa. E eu agradecer. De repente você acordou hoje, você foi pro teu trabalho, ainda sou CLT, que horrível. Mas você vem estudando, praticando para você sair disso. Você vem pelo menos 10 minutos por dia praticando. Pelo menos 10 minutos, você traça uma linha, conta de treinamento, claro, correta, e faz uma entradinha só para você habituar a tua mente. Ah, mas só isso vai adiantar alguma coisa? Aquela explicação do grão de mostarda, grão de areia, fé que move.
Então, é desse ponto que você tem que partir. Mês passado, um irmão não falava com a mãe dele há muitos anos já, por uma questão financeira. E se a mãe dele vem a falecer? Como é que esse irmão ia se resolver? Não falar com a mãe por causa de papel? Ela que teve ele no ventre e pela misericórdia de Deus ele tem a vida, inteligentíssimo. Uma pessoa incrível. Mas foi lá e se conciliou com a sua mãe. Não vive na sua terra, veio para outra terra para tentar algo e até conseguiu, mas hoje sabe que prefere estar perto das pessoas que é de fato que fazem sentido para a vida dele. Está lutando para ter essa volta e está operando, estudando. Tinha esse detalhe na vida dele que ele não soltava e um dia soltou. Eu falei, irmão, você. E ele orou e já tinha essa vontade de falar com a mãe e ele não sabia qual seria a reação da mãe, né? Imagina, o que a mãe mais queria é que ele fosse ali falar com ela. Estão muito bem hoje, distantes ainda, muito bem hoje. E eu sei que ele vai conseguir alavancar contas dele próprio para ir até lá. Não é um valor alto, é um valor pequeno, dentro do Brasil, inclusive. É mais uma questão de continuar o que está fazendo, pé no chão, gerenciamento, disciplina e fazer os soros. Que soros para nós é juros sobre juros ao nosso favor, tá? E fazendo isso ele vai rápido para lá. O principal ele já fez, né? E tantos outros irmãos, né? Com tantas outras questões. Então, no tempo de Deus você vai prosperar. Você vai conseguir alcançar a prosperidade, tá? Mas quando? Quando você não estiver pela carne. Aí agora algumas pessoas vão dizer assim: mas eu tenho um colega que é ateu e é próspero, eu tenho pessoas que nem para a igreja vão, são prósperos. Tem pessoas que até fazem coisas erradas e são tão prósperos, e eu tô lá na igreja direto com a Bíblia. Quem sabe do coração dessa pessoa é só Deus. Tanto que ele já disse: tira a trave do teu olho, não julgue para não ser julgado, porque você sabe. Então, quando você vê alguém próspero, não julgue, abençoe ainda mais aquela pessoa. Mas ele é muito ruim. No teu ponto de vista, ele ou ela é ruim. Mas o coração é só a Deus que sabe. Então, não julgue. Seja aquela pessoa repleta de luz dentro de você, não trevas, não julgamentos. Água limpa. Eu vou falar aqui nesse vídeo, mas no outro vídeo eu falo também. Um irmão que muita gente conhece ele, conhecido. Aí vivia pedindo um cargo para mim, um cargo, porque estava com necessidades e até, entre aspas, profeta. Não estou aqui julgando. Quem achar que eu estou julgando, tudo bem, é o seu pensamento. Estou apenas relatando para que você pegue por experiência para a tua vida. Aí esse irmão, ele falando de coisas corretas, coisas que eu fazia errado, que eu deveria ou ter para minha equipe, e na época nem equipe eu tinha. Tinha, mas não tinha, né? Para questão de mentorias, né? E
falando ou vez ou outra pedindo valores também, outra hora era alavancagem, outra hora era porque era contas. E eu falava, é o tempo de Deus. Se Deus me falar para fazer para você, irmão, é agora. Eu não vou nem operar, eu vou só pedir seu Pix, mas tem que ter o sinal de Deus. Mas eu sou essa pessoa aqui, eu sou essa pessoa aqui. Eu falei, sim, eu sei, mas eu não posso julgar ninguém. Não posso, o que os meus olhos veem, eu ir pela carne. E depois ele começou a ter fúria, né? E depois, se eu não me engano, ele começou a baixar algumas aulas e revender elas, né? E eu sei, mas eu nunca falei para ele. Nunca vou falar para ele. Eu sei que ele fez isso. Mas cada um sabe o que faz. Eu não julgo, nunca vou julgar, nunca vou dizer que fez certo e nem que fez errado. Eu não, quem sou eu? Quem sou eu? E por outro lado, olha só que incrível como tem pessoas abençoadíssimas, né? E por outro lado, tem pessoas com um coração tão bondoso, tão maravilhoso, que aprenderam, estão na prosperidade e estão passando o conhecimento para uma pessoa aqui, uma pessoa ali, para que essa pessoa também possa sorrir na alegria da prosperidade. E eles ainda dizem que não é um só. É errado fazer isso, professor? É errado você não amar ao próximo como a si mesmo? Isso é errado. Meu ponto de vista. E teve alguns que fizeram isso, e as pessoas que tiveram essa bênção desses ensinamentos vieram a entrar para os métodos, porque falavam, não é justo eu hoje ter essa prosperidade, que não é ainda o meu objetivo, mas já estou, sendo que eu não faço parte. Olha só como é cada pessoa, cada pensamento. E entravam e diziam, olha, eu nem sabia que você existia, se você não aparecesse eu não iria saber, mas eu me sinto muito honrado em saber que você aprendeu por outra pessoa, você tem acesso à prosperidade e você sentiu de estar aqui, entendeu? É porque é a alma da pessoa, né? É a pureza, sabe? E também porque acabavam sabendo o propósito por trás do método M5 e do método milionário. Isso também acabou, né? Mas eu não estou aqui para julgar. Estou dizendo coisas que acontecem e tudo é no tempo de Deus. E quem só pode julgar é Deus. E o nosso papel aqui é amar o próximo. Amar de verdade. Irmãos, irmãs, eu vou dar por encerrado. Vou completar, claro, porque tem outras contas que a gente opera, daí outras contas que a gente opera tem até valores a mais, então nesse a mais eu vou passar o completo para esse irmão do método milionário, que será os 200k, tá? O que eu vou... E de novo, só para terminar, depois do dia 1/2 de 2024, não haverá mais o bônus da alavancagem. Haverá as aulas, haverá o conteúdo, haverá o Forex, haverá conteúdo da B3, haverá, é claro, a continuidade da mesa proprietária. Só não haverá mais o bônus da alavancagem. Esse não haverá mais. Por exemplo, esse aluno, ele já é do método M5, já teve a do método M5 e agora está tendo aqui, colhendo o fruto, né, do plantio dele, e vai estar recebendo aqui o Pix da alavancagem correspondente ao método milionário. Quem vai entrar antes do dia 1/2, em algum momento terá. Para quem for entrar depois, não haverá mais alavancagem. Irmãos, fiquem na paz, glorifiquem a Deus,
Sejam pacientes, porém façam todo dia o que tem que ser feito para alcançar uma boa colheita na sua vida. Acredite. Para quem é mentorado no suporte, estão essas 4 pessoas abençoadas para tirar todas as suas dúvidas referente ao conteúdo. E me sinto muito honrado, muito grato, porque eu sei que você que está aqui vai lá nos comentários, né? Então eu vou acabar sabendo quem passou por aqui lá nos comentários. Muito grato, muito feliz com você que compartilha o nosso conteúdo, o meu conteúdo, mas é nosso, com outras pessoas. Não faço decepção de pessoas. É cristão? Maravilha. Não é cristão? Maravilha. Porque se é, vamos aumentar a fé dele, mesmo mesmo eu sendo uma pessoa pecadora aqui nessa terra, de alguma forma acredito que possa alimentar a fé. Para quem não é cristão que vem, que seja uma alma alcançada para a glória do nosso Deus. E sem falar de religião, sem falar de placas, mas falando sempre do nome santo de Deus. Encerro aqui e nos vemos em um próximo vídeo de alguma alavancagem. Enfim, tantas outras coisas que estão por vir aí. Irmãos, fiquem na paz.